Desde os primórdios da humanidade, a figura do anticristo tem despertado medo, fascínio e uma infinidade de teorias. Mas quem seria ele? Será que está entre nós neste exato momento? Para responder a essas perguntas, precisamos mergulhar nas profecias bíblicas, nas interpretações de teólogos e nas inúmeras especulações modernas. A ideia do anticristo não é nova. Ela é mencionada pela primeira vez na Bíblia, mais precisamente nas cartas de João, no Novo Testamento. Ali, o anticristo é descrito como aquele que nega a Cristo e que nos últimos tempos enganará as nações com palavras doces e promessas falsas. Ele não é apenas uma pessoa, mas também uma representação do espírito de oposição a tudo que é divino. O apóstolo João alerta que muitos anticristos já surgiram, mas que no final dos tempos, um se destacará de forma inigualável. No livro do Apocalipse, o anticristo é associado à figura da besta, que emerge do mar com grande poder e autoridade. Essa entidade será adorada por muitos, realizará sinais e prodígios e enganará até os mais fiéis. Seu número é 666, um símbolo que tem causado controvérsias e interpretações ao longo dos séculos. Mas como identificar quem seria esse anticristo? Pelas descrições bíblicas, ele será alguém extremamente carismático, capaz de unificar nações e trazer uma aparente paz mundial. Ele surgirá em um período de grande crise, oferecendo soluções milagrosas, mas com intenções ocultas. Muitos acreditam que ele terá uma posição de poder, seja na política, na economia ou até mesmo no campo religioso. Olhando para o mundo atual, as teorias se multiplicam. Alguns acreditam que o anticristo poderia ser um líder global, alguém que já ocupa um papel de destaque e tem influência sobre milhões de pessoas. Outros apontam para o avanço da tecnologia e dizem que ele pode estar associado a grandes corporações que controlam dados e informações. Afinal, vivemos em uma era onde a tecnologia conecta e controla a vida de bilhões de pessoas, algo que poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Figuras públicas como presidentes, bilionários e até líderes religiosos já foram alvo de especulações. Mas é importante destacar que nenhuma dessas teorias possui base concreta. O anticristo, de acordo com as Escrituras, será tão astuto que enganará até mesmo os mais atentos. Sua verdadeira identidade só será revelada no momento certo. O contexto atual do mundo também levanta suspeitas. Guerras, crises econômicas, desastres naturais e uma crescente polarização entre as pessoas criam o cenário ideal para o surgimento de alguém que prometa trazer ordem e esperança. Muitos acreditam que estamos vivendo os últimos tempos mencionados na Bíblia, o que torna a busca pelo anticristo ainda mais urgente. Além das Escrituras, profetas e videntes ao longo da história trouxeram mensagens que podem estar relacionadas ao anticristo. Nostradamus, por exemplo, mencionou um grande rei do terror que surgirá para liderar as nações ao caos. Já Chico Xavier, conhecido por suas mensagens de amor e esperança, alertou sobre a necessidade de união para evitar um futuro sombrio. Mas será que o anticristo está realmente vivo? Não há uma resposta definitiva. Para alguns, ele já está entre nós, aguardando o momento certo para se revelar. Para outros, ele ainda está por vir. O que sabemos é que as Escrituras nos deixam pistas para reconhecê-lo. Ele trará um período de aparente paz, exigirá adoração e exercerá um poder mundial sem precedentes. Independentemente de sua identidade, o mais importante é permanecermos vigilantes e fortalecermos nossa fé. O anticristo, como descrito na Bíblia, representa tudo o que se opõe a Deus e ao bem. Ele tenta desviar as pessoas da verdadeira fé, mas aqueles que mantêm sua conexão com o divino serão capazes de resistir. Uma ideia que tem ganhado força é a de que o anticristo não é necessariamente uma pessoa, mas um sistema global que opera silenciosamente, influenciando nossas vidas de maneira quase invisível. Poderes econômicos, políticos e tecnológicos parecem estar cada vez mais concentrados em poucas mãos, criando um cenário em que as decisões de poucos impactam bilhões. Um sistema assim, que promete resolver crises e oferecer soluções para a humanidade,
pode parecer sedutor, mas também carrega perigos ocultos. Sob esse ponto de vista, o anticristo seria uma força coletiva, um espírito que cresce à medida que as estruturas de controle se tornam mais sofisticadas e abrangentes. A tecnologia também entra nesse debate como um possível instrumento do anticristo. Vivemos em uma era onde estamos conectados como nunca antes, mas também vulneráveis a manipulações. Redes sociais moldam opiniões, algoritmos rastreiam nossos comportamentos e grandes corporações acumulam dados sobre cada aspecto de nossas vidas. Essa centralização de informações pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, e muitos temem que ela possa se transformar em uma ferramenta de controle global. Não é difícil imaginar um cenário em que um líder carismático ou mesmo uma inteligência artificial avançada utilizasse esses recursos para manipular as massas, impor ideologias e exercer um poder absoluto. A cultura popular também desempenha um papel significativo na construção do mito do anticristo. Livros, filmes e séries frequentemente exploram essa figura como um ser que engana o mundo com promessas de paz, mas cujo verdadeiro objetivo é espalhar o caos. Obras como O Bebê de Rosemary e A Profecia retratam o anticristo como uma criança predestinada ao mal, enquanto outras narrativas o mostram como um manipulador astuto que usa sua influência para enganar até mesmo os mais fiéis. Essas representações, apesar de fictícias, refletem um medo coletivo, o de sermos enganados por algo ou alguém que inicialmente parece bom, mas que esconde intenções sombrias. Na história real, diversas figuras foram associadas ao anticristo. Imperadores romanos, ditadores, líderes religiosos e até empresários contemporâneos já foram alvo de especulações. No entanto, nenhuma dessas acusações foi confirmada, o que reforça a ideia de que o anticristo pode ser muito mais difícil de identificar do que se imagina. Ele não seria apenas um indivíduo, mas sim um reflexo das condições sociais, políticas e espirituais que permitem que o mal floresça. Outra abordagem interessante é a ideia de que o anticristo, em vez de ser procurado no exterior, deve ser reconhecido dentro de nós mesmos. Alguns teólogos sugerem que ele representa as forças internas que nos afastam do divino: o orgulho, a ganância, o egoísmo e a falta de compaixão. Nesse sentido, o anticristo seria uma batalha espiritual que cada pessoa enfrenta diariamente, um chamado à vigilância e ao fortalecimento dos valores que realmente importam. Se o anticristo está vivo hoje, seja ele uma pessoa, um sistema ou uma ideia, a questão mais importante é: estamos preparados para reconhecê-lo? As profecias alertam que ele será extremamente astuto e que muitos serão enganados. A única forma de resistir é fortalecer nossa fé, nossos valores e nosso senso crítico. Ainda assim, não podemos nos deixar dominar pelo medo. O anticristo, como descrito, é apenas uma parte de um plano maior. Para aqueles que acreditam, ele será derrotado no final. Para outros, ele representa apenas um símbolo que desafia a humanidade a buscar a luz mesmo em tempos de escuridão. As Escrituras alertam que o anticristo será extremamente astuto, capaz de enganar até os mais sábios e fiéis. Ele não surgirá como um ser grotesco ou obviamente maligno, mas como alguém carismático, sedutor e, sobretudo, convincente. Será visto como um salvador, oferecendo soluções para os maiores problemas da humanidade, como guerras, fome, mudanças climáticas e desigualdades. Mas por trás de suas promessas de redenção, estará uma agenda sombria que levará o mundo ao caos. O que torna essa possibilidade ainda mais assustadora é o cenário atual. Vivemos em um momento de incertezas globais, guerras devastadoras, desastres naturais cada vez mais frequentes, divisões políticas e crises econômicas se acumulam, deixando a humanidade fragilizada e ansiosa por um líder que ofereça respostas. Muitos acreditam que este é o momento perfeito para que o anticristo apareça, capitalizando o desespero coletivo e consolidando seu poder. Mas e se o anticristo já estivesse agindo silenciosamente, manipulando as estruturas de poder por trás das cortinas? Grupos secretos, corporações globais e elites econômicas poderiam ser peças-chave em seu plano.
Há teorias conspiratórias que apontam para reuniões clandestinas, onde decisões que afetam o destino de bilhões são tomadas por poucos, sem o conhecimento ou consentimento das massas. Esses grupos, segundo os teóricos, estariam preparando o mundo para aceitar o anticristo como seu líder. E há mais. O avanço tecnológico também se tornou um elemento central nesse debate. A inteligência artificial, que muitos consideram a maior conquista da humanidade, pode ser uma arma nas mãos erradas. Imagine uma IA avançada, programada para monitorar cada movimento, pensamento e interação humana. Nas mãos do anticristo, essa tecnologia seria usada para impor um controle absoluto, eliminando qualquer resistência. Um cenário distópico, onde a liberdade individual é sacrificada em nome de uma falsa paz, parece cada vez menos ficção científica e mais uma possibilidade real. O conceito do anticristo transcende barreiras religiosas. Ele é descrito como um mestre do engano, alguém que seduzirá a humanidade inteira com promessas irresistíveis. No entanto, muitos estudiosos e teóricos acreditam que ele não virá como uma figura isolada, mas como um sistema, um conjunto de eventos e forças interconectadas que já estão em pleno funcionamento. O anticristo não seria apenas uma pessoa, mas uma manifestação viva da corrupção, do poder absoluto e da manipulação global. Olhe ao redor. O mundo está imerso em caos. Ações que antes eram vistas como impossíveis estão acontecendo a um ritmo alarmante. Corporações globais controlam os recursos básicos da humanidade. Líderes mundiais tomam decisões que desafiam a lógica e desastres naturais destroem comunidades inteiras como se obedecessem a uma coreografia oculta. Há quem diga que esses acontecimentos não são meras coincidências, mas sim partes de um plano maior, orquestrado por uma força maligna que prepara a chegada do anticristo. E o mais aterrorizante, ele pode já estar se revelando, mas de forma calculada, estratégica, para que ninguém perceba até ser tarde demais. Muitos acreditam que o anticristo estará ligado à tecnologia e há razões para isso. A tecnologia moderna tem avançado em uma velocidade assustadora, controlando todos os aspectos da vida humana. Desde algoritmos que sabem o que você deseja antes mesmo de você pedir, até dispositivos que monitoram seus movimentos 24 horas por dia, o domínio da tecnologia é absoluto. Imagine se essa estrutura fosse manipulada por alguém com intenções sombrias. O anticristo poderia ser o mestre supremo da tecnologia, usando-a para controlar cada pensamento, cada ação, cada decisão. Alguns especulam que a manipulação já começou. Você já se perguntou por que parece que estamos mais divididos do que nunca? Guerras culturais, conflitos religiosos e tensões políticas estão em alta. Mas e se tudo isso fosse intencional? Um plano para enfraquecer as bases da humanidade e prepará-la para aceitar um líder que promete acabar com o caos? Esse líder, segundo os mais assustadores relatos, seria o anticristo, apresentando-se como um salvador, mas com intenções diabólicas. E há mais. Uma série de eventos inexplicáveis tem chamado a atenção de teóricos e estudiosos de profecias. Recentemente, fenômenos astronômicos incomuns, mudanças climáticas drásticas e até mesmo rumores de experimentos secretos envolvendo manipulação genética levantaram suspeitas. E se esses acontecimentos fossem sinais da chegada do anticristo? Alguns alertam que ele poderia surgir como alguém que controla o que a humanidade mais teme, a própria existência. Seja através de pandemias, crises alimentares ou ameaças nucleares, ele usaria o medo como sua principal arma. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a possibilidade de que ele já esteja entre nós, oculto por uma fachada impecável. Ele poderia ser uma figura pública amada, alguém que a humanidade já admira e segue cegamente. Ele pode estar ganhando terreno de maneira sutil, conquistando corações e mentes, enquanto constrói um império que será revelado em seu momento final. Líderes carismáticos, empresários bilionários, visionários tecnológicos, todos poderiam estar desempenhando papéis nesse enredo sinistro. E há também quem acredite que o anticristo já está sendo venerado em segredo.
Relatos de sociedades ocultas e rituais misteriosos continuam a emergir, alimentando teorias de que uma elite global estaria trabalhando para estabelecer um governo único mundial, um sistema que serviria de base para a ascensão do anticristo. Um mundo unificado, onde todos são controlados, monitorados e forçados a seguir uma única liderança. Não parece algo distante, dado o rumo que estamos tomando.